Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de GPS. Meu nome é Cícero Melo, sou professor de Biologia e hoje nós vamos olhar como a imunologia apareceu nas provas do Enem. E você vai ficar espantado com uma conclusão a que a gente vai chegar. Mas vamos lá, nós sem mais delongas, eu já peguei o nosso banco de dados aqui, vou selecionar questões. Só para a galera que não assistiu ainda nem no GPS, só para você entender, nosso banco de dados tem 15.948 questões no dia de hoje, porque pode ir aumentando à medida que as provas vão acontecendo e o banco de dados vai sendo alimentado. Nós não vamos, obviamente, começar de 15.900 e tantas questões, porque não faz muito sentido. Eu vou filtrar. Nesse processo, eu quero te mostrar só uma coisa aqui embaixo. Aparece dentro de histologia, nesse banco de dados, tecido sanguíneo e linfático, beleza? Mas aqui só estão as questões de hemácias e plaquetas. Inclusive isso está no nosso GPS 1 lá da semana passada. Você pode assistir o vídeo, eu vou estar colocando no YouTube, eu vou colocar um card aqui em algum lugar para você poder assistir esse vídeo. Mas o que eu quero hoje não é isso aqui, eu vou abrir essa aba aqui de cima, vou marcar aqui dentro de genética, e aqui dentro de genética, imunologia e imunização, que é a parte de sistema imune, a parte a que se refere à aula dessa semana. Vou marcar o Enem. Então o Enem, regular, 11 questões, já uma quantidade robusta aí de questões. Depois, Enem Libras, mais uma. Enem Segunda Aplicação, mais uma. Yes, one. Enem Cancelado, nenhuma. Enem Digital, mais uma. Enem PPL, também mais uma. 15 questões é um volume bem razoável de questões, imaginando as edições do Enem. O Enem ele começa em 1999, 98. Então isso quer dizer que a gente tem uma quantidade razoável de questões sobre esse tema. Então, seguindo adelante, vamos olhar as questões. E aí a questão do Enem Digital, que acabou de acontecer, 2020. Vou ler com vocês e vou resolver, tá? Nessa aula de GPS a gente resolve algumas questões, chega a algumas conclusões, entende como é que a gente vai guiar nossos estudos e depois eu faço um apanhado geral no final com vocês. Analise o esquema de uma metodologia utilizada na produção de vacinas contra hepatite B. Aí, no esquema, ele mostra o vírus da hepatite B, que é um vírus de DNA. Ele vai retirar um pedaço desse DNA, um gene, que codifica uma proteína HB. Vai inserir esse gene que produz a proteína HB no plasmídio de uma bactéria. Então, ele isolou o plasmídio, que é um DNA extra que a bactéria tem, que normalmente oferta para essa bactéria resistência, química e tal. Ele vai colocar esse gene nesse plasmídio e depois vai inserir esse plasmídio nessa levedura, que é um fungo. O papel da levedura é expressar esse gene e produzir a proteína HB. A gente vai aprender depois a parte de DNA recombinante, mas lembre-se de que a levedura é capaz de sintetizar a proteína do vírus, uma vez tendo recebido esse DNA viral dentro de um plasmídio, porque o material genético é universal, ou seja, o mesmo tipo de leitura, bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina e uracila, para todo mundo. Como é igual para todos, é possível você fazer uma levedura, sintetizar uma proteína viral, tendo recebido um DNA bacteriano mesclado com DNA viral. Essa proteína modificada que foi produzida, essa proteína HB que foi produzida, ela é extraída, ou seja, a própria solução vai ser purificada e aí a proteína é extraída e colocada na vacina. E aí a gente dá essa vacina para a pessoa recebe esse antígeno do vírus da hepatite B, produz células de memória e produz anticorpos. Ok? Maravilha! Chegamos embaixo e a pergunta é a seguinte. Nessa vacina, a resposta imune será induzida por um ou uma. O que está induzindo a ação da vacina? A gente vai ter uma aula específica sobre vacina, um bonus track, que eu vou colocar no ar na segunda-feira, tá? Então, segunda-feira à noite vai entrar o bonus track falando sobre vacina. Atento, fique atento. E aí, é o vírus em si que a gente está colocando no corpo em tese aqui, ó. É o vírus que está dentro aqui dessa vacina? Não, o vírus ficou aqui para trás.
O vírus deu um pedaço do DNA dele que foi colocado num plasmídio, que foi colocado numa levedura e assim por diante. Então é a bactéria. Não, a gente não tem a bactéria ali. A bactéria ela foi usada só para você isolar o plasmídio, para você colocar esse gene no interior da levedura. É a levedura? Não, não tem a levedura ali dentro, né? A gente purificou e tirou só a proteína. E a resposta é a letra C, né? Ou seja, só o antígeno. E nós não estamos usando o DNA em si. Existem vacinas hoje em que você coloca o DNA para que o organismo produza a proteína viral? Sim, coronavírus, algumas vacinas são assim. Mas nesse caso não, tá? Então, nossa resposta singela, linda, leve de fagueira, é a letra C de coração. Maravilha! A questão do Enem de 2020, de novo, olha lá. Essa questão não é sobre... Não vou resolver, é uma questão sui generis. Depois até a gente faz essa questão. Eu posso, mais pra frente, fazer um vídeo. Se você quiser que eu faça esse vídeo, manda uma mensagem, inbox, comenta no vídeo no YouTube, coloca uma mensagem, uma resposta no IGTV. Você quer que eu faça uma aula sobre questões sui generis do Enem? São questões que você fala assim, isso está encaixado aonde? As respostas aqui dessa questão foram radioterapia, cromoterapia, quimioterapia, fotoimunoterapia e terapia magnética. É uma questão sui generis. Se você quiser, depois me manda uma mensagem só para eu não encher um monte de vídeos em cima da tua memória e da tua cachola e não ter muito sentido para você. Depois de 2019, essa eu quero ler com vocês. Ela diz assim: a esquistossomose, ou barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Schistossoma mansoni. A gente vai aprender, programa de saúde, calma, chegaremos lá. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário, tá aí, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme. Então, é semelhante ao que a gente estava fazendo na hepatite B, só que na hepatite B a proteína é produzida em larga escala em laboratório por uma levedura, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Marvelous. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... Para que a gente toma uma vacina? Nós tomamos uma vacina para impedir a infecção. Infecção é diferente de processo inflamatório. Infecção é o processo de penetração do agente causador da doença no corpo do indivíduo. E inflamação é o processo de resposta do sistema imunológico em relação àquele processo infeccioso. Então você pode, em princípio, estar infectado, mas você pode não desenvolver um processo inflamatório respiratório, intestinal, em virtude dessa infecção. A vacina, ela não quer, por exemplo, letra A, impedir a penetração da larva pela pele, do parasita pela pele. Isso é saneamento básico, é a pessoa evitar tomar banho nos locais onde você tem casos de esquistossomose em quantidade maior, ou seja, uma medida profilática prévia à infecção. A vacina, ela não impede a infecção, mas ela impede que a pessoa desenvolva a sintomologia da doença. E ela consegue fazer a pessoa ficar curada antes que ela tenha sintomas graves daquele problema. Então a nossa resposta, se por um acaso você quiser, antes de eu dar a resposta, para o vídeo, leia as alternativas e eu te dou a resposta, tá? Te dei um tempo para você fazer isso. Foi? Beleza. A resposta, na verdade, é letra E de escola. Eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. É isso que a vacina quer. No momento que você vacina uma pessoa e ela passa a ter células de memória para aquela determinada doença, as células de memória vão atuar, fazendo com que o parasita seja destruído antes que você tenha o problema em si. Essa é a ideia da vacina, tá? Não é, mais uma vez, como eu te falei, não é impedir que o agente causador daquela doença consiga passear pelo seu corpo, mas é fazer com que ele, mesmo passeando no seu corpo, ele não consiga gerar os problemas da doença, tá?
Agora vamos lá. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui para você entender, tá? E isso faz parte do GPS. A ideia é que a gente consiga entender como caiu, e por isso que a gente resolve questões, a incidência desse tipo de conteúdo, quais conteúdos têm uma incidência maior, para a gente otimizar o conteúdo e quando a gente estiver fazendo revisão lá para frente, a gente entender que a gente vai estudar mais isso do que aquilo. Quer ver? Vamos lá. 2020, aquela primeira questão era de vacina, né? Essa aqui, ó, vacina. Depois, 2019, vacina, essa que a gente fez da esquistossomose, maravilha. 2017, Libras, aqui, ó, a primeira vacina. Vou contando aqui nos dedos, ó. Epa, pulei uma. 2016, PPL, cadê? Tá aqui, ó, uma dessas vacinas. Depois, Enem 2016, e são eles as vacinas atenuadas, vacina. Vou para mais uma agora, 2015, e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Vacina. Vou ter que mudar de mão agora. Essa aqui a gente já viu? Não, essa aqui a gente não viu ainda. Não, já vimos. 2014, ele está falando de imunobiológicos e aqui a gente está aplicando uma vacina, tá? Do lado de cá é um soro, mas aqui é uma vacina, né? Beleza. Então, mais uma mão. Já abri a próxima mão. 2013. Devido a campanhas de vacinação específicas. Bom, você já entendeu onde eu quero chegar, né? Cai vacina? Demais. Então, na hora que a gente está estudando, vamos pegar a aula, o GPS, não é a aula da semana passada, é dessa semana. Semana passada é hemácias e plaquetas. Essa semana é imunologia. Na parte de hemácias e plaquetas, não sei se você lembra, volta lá no vídeo se você precisar. Vou deixar aqui referência para ele. Lá foram 4 questões no Enem sobre plaquetas e hemácias, tá? Aqui, pelo que a gente fez lá, quando a gente filtrou o tema, nós tivemos bem mais do que 10 questões, se não me engano são 14 ou 15 questões. Dessas questões, nós vimos que apareceu a parte de vacina em 2020, 2019, 2018, 18 não, né? 18 pulou, 17, 16, 16 de novo. Como é que a gente faz? Vamos estudar hemácias e plaquetas? Vamos. Vamos estudar glóbulos brancos? Sim. Em algum momento o Enem perguntou sobre macrófago, neutrófilo, eosinófilo, bababófilo? Não. Ele falou de imunologia de uma maneira geral. Então a gente vai otimizar nosso conteúdo entendendo que hemácias e plaquetas caem menos. E na parte de imunologia ele não coloca dados específicos e não fala de células especificamente. No momento que você entender que esse conteúdo de imuno é o mais importante desse contexto, você vai dar prioridade para ele. E com isso você vai otimizar o conteúdo para estudar. Você vai ter mais tempo para estudar outros conteúdos que também estarão otimizados. E assim você terá uma probabilidade infinitamente maior de esbarrar uma questão parecida no Enem. Assim funciona a otimização de conteúdo. É para você potencializar o seu resultado. Entendeu? Senão você vai estudar tudo de tudo. E eu estava conversando com um aluno ontem. Eu estou gravando essa aula na sexta. O aluno me mandou a mensagem na quinta. Ou seja, yesterday, dizendo que ele estava achando que estava estudando menos do que os seus concorrentes. Se isso fazer ele ficar muito ansioso. Quanto mais ansioso você fica, quanto menos otimizado é seu conteúdo, mais você vai querer estudar, menos tempo você vai ter, mais conteúdo vai acumular, mais ansioso você vai ficar de novo. Eu vou fazer uma mentoria, um vídeo de mentoria sobre isso para a gente conversar. Mas cuidado, otimize seu conteúdo, beleza? Bom, a única coisa que eu te peço, caridosamente, fala belamente, né? Isso é muito antigo, professor, eu não sei quem é esse cara. Se você gostou do vídeo, se você achou interessante o processo, compartilhe o vídeo, manda para o seu amigo, segue o perfil, curte o canal, tem canal no YouTube, dá uma entrada no site www.ladoa.com.br e passa esse conteúdo para uma quantidade maior de pessoas, principalmente aquelas que você sabe que não tem condições de ter um conteúdo estruturado para estudar para as provas, tá? É a única coisa que eu te peço. E a gente vai continuar caminhando junto.
Manda sinais de fumaça, inbox, mensagem no vídeo. Eu preciso saber o que você achou, eu quero saber se você quer alguma coisa, o conteúdo tal, ou então aborda esse tema, podia aprofundar isso aqui, ou fiquei com uma dúvida, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Beijos enormes, afagos no coração, lambidas no gatinho e no cachorrinho, e a gente se vê novamente no próximo vídeo, que será segunda-feira. Beleza? Até mais, gente. Até segunda. Segunda tem vídeo. Fica o esperto. Segunda tem... Fala, Elizabeth. O que você tá me olhando com essa cara de novo? Ué, Cis. Estourou, né? Tá menos, mas tá estouradinho. Quando é que você vai comprar um microfone bom aí? Esse aí não dá, não. Microfone bom. Pra onde?